zelador do conhecimento que ele tinha. E nós vamos conhecer esse homem esta noite. Vem cá, irmã Malu. Luma. Não é Malu. De óculos é Malu. Venha. Segura aqui para mim. Esse homem que nós vamos conhecer essa noite chama-se, aqui neste momento da história que eu estou relatando, chama-se Saulo. Segura aqui, irmã Malu. Ó, vou mostrar. Esse é o meu Saulo, tá bom? É o Saulo que Deus colocou no meu coração e eu fiz, para vocês lembrarem bem dele. Esse Saulo aqui, tá com a cara boa? Tá com a cara boa ele? Ele tá o quê? Tá o quê? Zangado. Esse Saulo está zangado, ele era um zelador da palavra. Então eu vou pedir para o irmão João ler Atos 8 para ver o que é que a Bíblia nos diz de Saulo. Atos 8, deixa eu pegar a pesca, do versículo 1 ao 3. Tá ligado, irmão, o microfone? Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Simária. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Vamos abrir Atos 26, meu irmão, versículo 5. Então, aqui está dizendo, enquanto o irmão João abre, o versículo disse que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Ele tinha acabado de executar um jovem cristão chamado Estevão. Ele consentiu na morte desse cristão. Porque se a gente tem dificuldade de evangelizar com desaforo, né, das pessoas, naquela época houve mortes literais. Né? Os cristãos eram mortos. E Saulo era um mestre da lei, um fariseu, e consentia nessas mortes. E ele pediu cartas aos mestres, né, os chefes dele, para ir atrás dos cristãos, para trazê-los preso. Vamos ver o que a Bíblia mais. Essa declaração é o próprio Saulo quem diz, falando sobre ele. A irmã Paula que vai ler? Amém. Pode ler, irmã Paula. Sabendo de mim, desde o princípio, se quiserem testificar... Fique de pé, lê aí de pé, minha irmã, faz favor. Bora. Em reverência à palavra, foi erro meu não mandar João levantar. Sabendo de mim, desde o princípio, se quiseres testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Aqui está dizendo que a severa seita da nossa religião, que eram os fariseus religiosos, que prezavam a palavra, mas nós sabemos que eles não as viviam. Mas Paulo era severo. Paulo buscava viver, ele era inflexível. Saulo, né? Ele era rígido. Então é isso que a Bíblia diz de Saulo. Que ele perseguia os cristãos, que ele não gostava, que ele desejava prender, arrastar, ele queria dizimar o evangelho, ao qual ele chamava de seita. Mas aí depois, mais tarde, né, ali na leitura que a irmã Paula fez da Bíblia, em Atos 26, já está dizendo que Saulo, ele próprio está dizendo que seita era onde ele vivia. Né? Então, não mexe nada aí. Nosso Paulo está ficando aqui, não mexa nada. Pega só no bracinho assim. Pronto. Nosso Saulo está o quê? Zangado. Tá bom? Nosso Saulo está zangado. Nosso Saulo estava zangado e ele pediu essas cartas e ele conseguiu essas cartas. E Saulo juntou uma equipe e foi a caminho de Damasco para caçar os cristãos.
para caçar o povo de Deus. Indo a caminho de Damasco, Saulo foi rodeado de uma grande luz. E Saulo caiu. E as pessoas que o acompanhavam não viram essa grande luz, mas eu quero afinado, peraí. Saulo estava indo a caminho de Damasco e veio uma grande luz e ele não enxergou nada. Porque Jesus estava dizendo o que para ele? Pare. Saulo caiu e Saulo perdeu a visão. Saulo não perdeu só... Na verdade, essa perda de visão de Saulo real comprovava uma cegueira que ele tinha espiritual. Né? Então, Saulo ficou cego. Se você tiver seus olhos fechados, você consegue sair daqui para sua casa? Não. Saulo também ficou assim. Ele não sabia para onde ir. Ele tinha um caminho, ele estava indo para Damasco, mas Jesus disse para ele o quê? Pare. E ele disse... Está aberta a sua Bíblia aí, irmão? Eu não consigo passar as folhas da Bíblia com a luva. Pronto. Amém. Vamos abrir em Atos capítulo 9. Que diz assim: enquanto isso, Saulo ameaçava de mortes os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação para a perseguição de todos os seguidores de Cristo que encontrassem ali, tanto homens como mulheres. E no caminho, quando Saulo já se aproximava de Damasco em sua missão, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Vou abrir um parêntese nesse versículo para dizer algo muito importante para a igreja. Quando a gente fala mal do pastor, quando a gente fala mal da igreja, né, as pessoas dizem: é um pastor ladrão. Né? Eu vou falar do modo geral. Né? Esses crentes tá pior do que eu que não sou crente. Tem pessoa que diz assim: aquela igreja eu não vou não, os crentes dali, não é verdade? Está falando mal de quem? Dos cristãos. Né? Mas Jesus diz aqui, ó, que Saulo estava querendo caçar os cristãos. Jesus disse para ele assim, ó: Saulo, por que você está me perseguindo? Quando você fala mal da igreja, quando você fala mal do irmão, quando você fala mal do pastor, você está perseguindo o próprio Jesus. Porque é assim que ele considera, né? Que aqui, independente das nossas falhas, nós estamos proclamando o nome do Senhor. Não é verdade? A gente está proclamando o nome do Senhor. Então, Jesus, ele é quem nos advoga. Ele é quem responde por nós. Voltando à narrativa, Jesus disse: por que me persegues? Saulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, ele disse: vá, entre na cidade de Damasco e espere as minhas instruções. Saulo é para vocês hoje aquele colega que vocês consideram mais inteligente. Às vezes a gente vai diante de um médico, né? Se a gente encontrar um médico, a gente fica todo formal, a gente fica até com vergonha de falar qual é o problema de saúde que a gente tem. Se a gente for diante do juiz, a gente se preocupa, né? Como é que vai conversar, né? Às vezes a gente tem um coleguinha que a gente considera que tem mais posses. Ele diz: eu viajei com minha família, eu já andei de avião, eu tenho recurso, eu tenho um PlayStation, meu tênis é não sei o quê, pisca, meu tênis voa, eu tenho céu, como é o nome, João, daquele negócio que voa no céu? O drone, eu tenho um drone. Aí você fica intimidado.
E aí ele começa a fazer o discurso para você. Olha, vou dizer algo que está muito nos dias de hoje, na boca das nossas crianças. Que Deus é amor, que toda forma de amar vale a pena, que o importante é você ser feliz. Né? Então, ele começa a lhe dar os discursos, e aí você não quer ser rejeitado por aquela pessoa, você começa a reproduzir aqueles discursos. Ele é violento, mas você não diz nada. Você quer andar com ele, porque você não quer se indispor, porque você considera que ele é engraçado. A piada dele é suja, desagrada a Deus, você sabe. Mas porque você não quer estar fora do grupo, você aceita. Né? Você vê ele fazendo coisas erradas, você não se pronuncia, quer ser amigo, quer ser convidado para a festa, para o aniversário, topa tudo. Né? Então, Saulo hoje, para vocês, é esse colega, né, que é desobediente aos pais, que fala nome feio, ou que faz você fazer coisas que você desagrada a Deus, mas você está ali aceitando, que considera que ele é melhor do que você. Né? Então, Saulo era alguém, né, top. Saulo era top. Mas aí, Saulo foi contrariado, porque ele estava a caminho de Damasco, e Jesus disse o que para ele? Pare. Entre de Damasco e ouça as instruções. E aí, Saulo, ele ficou como? Mostre aí. Ele ficou como, Saulo? Ele está com raiva? Ele está triste. Ele perdeu a visão. Né? Ele precisou ser amparado pelos que estavam com ele, que também ficaram ali porque ouviram a voz, não viram a luz, mas viu que algo estava acontecendo. Então, Saulo, que era um homem tão estudioso, severo no cumprimento da lei, deve ter feito muitas perguntas. Ele começa a se questionar: será que eu estou a serviço de Deus? Será que minha vida agrada a Deus mesmo? Né? Colocando assim, parafraseando para... Saulo disse, eu acreditava que estava servindo a Deus, eu queria cumprir os 10 mandamentos. Né? Parafraseando para os nossos dias, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo certo, eu dizimo. Né? Mas Jesus disse para Saulo, pare. E às vezes você também diz, eu não vou para a igreja, mas eu não pego nada escondido, eu obedeço, eu não minto. Eu não tenho pecado, eu sou uma boa pessoa. Mas o que é pecado, crianças? Tudo que você vê, pensa, fala ou faz que não agrada a Deus é pecado. Então, Saulo começou a questionar e querer saber, eu estou perseguindo Jesus? E ele estava cego ali. E a Bíblia diz que foi um homem levantado para ir ao encontro de Saulo. Qual é o seu próximo versículo aí, Dudu? Foi um homem levantado para ir ao encontro de Saulo. Então, Saulo, quando ele foi parado e mandado para ir a Damasco, ele passou 3 dias sem comer, sem beber. Ele estava fazendo o quê? Pensando. Né? Ele estava pensando, Jesus é maravilhoso. Se você está no caminho errado, se você vai fazer algo que você sabe que não agrada a Deus, Jesus te diz essa noite, pare. Pense. Mas aí, de repente, você pensa assim, eu não tenho o que pensar, não sei nem o que pensar. No caso de Saulo, ele não tinha o que pensar ainda, porque ele estava com os olhos, né, literalmente cegos. Então, ele estava só se desconstruindo de todo o conhecimento que ele tinha. Né? Mas nós temos onde pensar. Onde é que nós devemos pensar? Não sabe não, irmãos? Na Bíblia, na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Não é pensar, tia, eu não leio ainda. Pede para o papai, pede para a mamãe. Ou então, você vai se encontrar com um Ananias. Deus levantou um homem chamado Ananias. Né? E qual é o versículo que você vai ler?
Levante a irmã Sara e leia, por favor. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém. Então, Deus mandou Ananias ir falar com Saulo, para orar por ele, para ele recuperar a vista. E o que mais, Sara? E fique cheio do Espírito Santo. Recuperar a vista. Só que essa vista que Saulo ia recuperar não era mais a sua vista natural apenas. Ele iria ter também aberta ali, ele teve aberta ali a sua visão espiritual. Ele iria voltar a enxergar tudo diferente. Nós não precisamos ficar cegos literalmente, né? De verdade, literalmente assim, de verdade, não precisamos ficar cego. Saulo estava ali contrito, né, pensando em Deus, e Deus disse para ele, o que, criança? Espera aí. Deus disse: não, só luzinhas. Deus disse: pare e pense. Foi o que Deus disse a Saulo. E ali Ananias foi, colocou a mão, orou em Saulo, e a Bíblia diz que caiu dos olhos dele como que 2 escamas de peixe, e Saulo começou a enxergar. E a Bíblia diz que Ananias impôs as mãos na cabeça de Saulo e orou, e ele foi cheio da presença de Deus. Ananias hoje para você é a tia que está ali falando da Bíblia, é o pastor que está nos falando da Bíblia, é um panfleto que você recebe e às vezes você não quer ler, tem preguiça, joga fora, né? É a igreja perto da sua casa, ou a igreja que você é convidado para ir, é o Ananias da sua vida. Por quê, Pro? Como assim? Porque Ananias ficou ali falando de Jesus, falando a Saulo: olha, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus é o Filho único de Deus. Por que Jesus veio? João 3,16 diz: porque Jesus veio? Porque Deus... Esqueceram, foi? Porque... Aleluia! Deus enviou seu Filho único. Se você crê em Jesus, terá a vida eterna, Saulo. Não é por obras, Saulo. Não é o conhecimento que você acredita que tem. Tem gente que diz: nasci nessa, vou morrer nessa. Saulo era um homem assim. Ele teria a defender aquilo que ele acreditava. Mas Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco e disse a ele: Saulo, 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 pare, Saulo, pense. Pare e pense. Pare de pegar aquilo que não é seu, de mentir. Pare de continuar praticando as coisas que agride Deus, de falar coisas feias, né? Pare de desobedecer o papai e a mamãe. Pare de fazer coisas que faz mal à sua saúde. Jesus te diz essa noite: pare e pense, porque tem caminhos que aos homens parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Saulo achava que estava no bom caminho, mas ele estava no caminho de morte. Mas no caminho ele se encontrou com Jesus, porque Jesus nos ama, e Jesus disse a ele: pare, pense. E aí Saulo
começou a ouvir Ananias. E Ananias foi revelando tudo o que conheceu do Senhor Jesus. E Saulo ele foi sofrendo uma transformação. Porque a Bíblia diz que o nosso entendimento é transformado. Se você se aproxima de Deus, você tem força para não pecar. Se você se aproxima da Bíblia, você tem força para obedecer papai, para obedecer mamãe, para fazer aquilo que é certo, para estudar. Porque você vai ouvindo que Deus te ama, que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Deus pensava em você. Ele cuida e zela dos seus, então Ele ama cada um de nós. Ele presta atenção, ninguém é insignificante para Deus. Então Deus parou Saulo e disse: olha, Saulo, todo esse seu conhecimento aí não vai te salvar de nada. Não adianta você ser popular, não adianta você ser o nerd, o que canta melhor, o que dança melhor, se você não crê em Jesus Cristo. Porque lá em João 14:6, Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade que Paulo cria não era a verdade de Jesus Cristo, era a verdade dele mesmo. Então alguém pode tentar te enganar e dizer assim, olha, a verdade é relativa. Cada pessoa tem sua verdade. Mas nós sabemos quem é a verdade. Quem é a verdade? Ele disse. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então, Saulo, que seguia para o seu caminho de morte, teve a sua vida ali mudada por seu encontro com Jesus. E ali no versículo 22, depois desse encontro com Jesus, Saulo, ele sofreu uma transformação. E ele agora está como? Como? Mostre aí. Saulo está como agora? Saulo está feliz, porque ele se encontrou com o Senhor. Jesus disse para ele: pare, pense e siga-me. As crianças louvaram aqui, né? Se tu queres me seguir, deves te negar. Tomai tua cruz e segue-me, para a tua vida enriquecer. Tomai tua cruz, negue-se e siga a Cristo. Esse foi o convite de Jesus para Saulo. Negue seu conhecimento, que você é doutor da lei, que você é importante, que você pode até consentir na morte das pessoas, como foi com Estevão. Negue tudo isso e me siga. E assim, em Atos 22, diz: Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação. E os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que apagou os nossos pecados, aquele que apagou toda a dívida que era contra nós, porque o salário do pecado é a morte. Saulo estava no caminho de morte, mas ele encontrou Jesus a caminho de Damasco, e Jesus disse para ele: Saulo seguiu. E ele se tornou uma referência tão grande que ele escreveu vários e vários livros da Bíblia. Mas a história de Saulo serve para nos mostrar o convite do Senhor para a sua vida. Que de repente o caminho que você está seguindo, mesmo para quem já acredita estar na presença do Senhor, como Saulo estava, zelador da lei, pode ser um caminho de morte. Pode não ser a vontade de Jesus para a sua vida. Então Jesus nessa noite te diz: pare, pense e siga-me. Siga Jesus. Em vez de eu pegar o papel da pregação, peguei o da peça do carro. Para encerrar, para concluir, Tiago 1:21 diz: Deixem toda a conduta imoral e aceitem a palavra que Deus planta em vocês, pode salvá-los.
A palavra que Deus planta no seu coração nessa noite é que você tem que parar de onde está. Se você sabe que você pode servir melhor, sirva. Se você sabe que o caminho é Jesus Cristo, mas você está adiando, eu sou criança, eu vou esperar quando eu crescer, eu não preciso deixar agora eu quero dançar Anitta e MC Kevinho. Depois, quando eu estiver grande, eu vou para a igreja. Né? Mas Jesus te diz hoje, pare, pense. O salário do pecado é a morte, mas Deus, Ele é vida. Ele tem um lugar para nos levar. Talvez você pergunte por que o mundo tem morte, por que o mundo tem violência, por que no mundo tem coisas ruins e Deus não faz nada. Porque há tanta maldade no mundo. Deus, Ele é maravilhoso, Ele já fez há muito tempo, Ele enviou o Filho dEle. Se você quer ser resgatado desse lugar, creia em Deus e creia também em Cristo. Ele disse em João 14, creia em Deus, creia também em mim. Creia, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lhes preparar lugar, e voltarei para te buscar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus está dizendo, eu não minto, eu vou voltar para buscar os meus. Então, se você quer subir com Jesus, pare tudo que você sabe que desagrada ao Senhor. Pare tudo que a palavra revela para você. Pare tudo que você já sabe que é errado, mas continua fazendo. Quantas vezes você ouviu dizer, olha, não faça dessa maneira. Não é esse o caminho que leva a Cristo. Olha o nosso caminho aqui. Esse Cristo é um Cristo, né, que é só uma representação, não tem nada do nosso Cristo verdadeiro. É só uma lembrança e uma representação. Que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a via segura. Nós temos que ouvi-lo e temos que obedecê-lo. Vamos deixar tudo que é desagradável ao Senhor, desonroso, que pode nos atrapalhar. E vamos seguir ao Senhor. Às vezes é uma raiva de alguém que você não quer deixar, não quer desapegar. Às vezes é uma queixa que você tem de uma pessoa que você não quer desapegar. Às vezes você não quer deixar de participar de um ambiente que você sabe que de tudo que tem ali não é da vontade do Senhor. Aí você insiste em andar com aquelas pessoas, você insiste em fazer amizade com aquelas pessoas e andar igualzinho. Ao invés de você influenciar ela para Jesus, ela é quem está influenciando a sua vida. Então, o convite do Senhor nessa noite é... Ninguém vai se animar se for assim. Bora. O convite do Senhor é... Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Quero só perguntar, quem aqui já vai em igreja? Glória a Deus. E você? Vai em igreja evangélica? Não? Ela estava aqui ontem. Malu? Não? Você quer aceitar Jesus na sua vida? Quer? Você quer ter um relacionamento com Deus, ser amigo de Jesus? É que mesmo que você não veja, quando você falar com Ele, Ele vai te ouvir. Porque Jesus ama as crianças, tanto quanto Ele ama os adultos. E se você aceitar Jesus hoje, Ele vai te acompanhar para sempre, para onde você for. Amém? Você quer? Eu posso orar por você? Quer vir? Também? Quer aceitar Jesus? Vem aqui. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe, mas eu faço o convite porque Jesus é quem sabe todas as coisas. Ele tem poder para qualquer coisa. Ela pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir depois, pode vir 1000 vezes. Eu não sei até que ponto ela entende, eles entendem. Mas nós temos que confiar que Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o grupo Sementinha de Jesus colocar suas mãos, intercedam por essas vidas, que hoje está fazendo um voto e sendo marcada para o Senhor. Amém? Quem veio, quiser vir várias vezes, quem veio de novo, não tem problema, né? Não tem problema, pode ficar à vontade. Se quiser vir Marcela, se quiser vir Maria, às vezes não é porque está aceitando Jesus a primeira vez, mas porque está fazendo algo que não é da vontade de Deus, mas hoje sentiu o desejo de ficar de bem com Jesus de novo. Então vamos ficar de bem com Jesus. Amém? Pai Santo, Pai Eterno,
Pai amado, nós te apresentamos essas vidas, meu Deus. Pai, o teu Espírito Santo é quem sonda corações, meu Senhor. Tantas vezes nós guardamos experiência da nossa infância. Muitas coisas esquecemos, outras nós guardamos para a vida toda. E às vezes essas coisas nos marcam. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu te apresento essas vidas. Deus, em nome de Jesus, que não seja em vão, meu Senhor, mas que elas se sintam tocadas pelo teu Espírito Santo, que elas ouçam a sua voz, que elas sintam a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que elas sejam, Senhor, libertas, meu Senhor, livres, meu Senhor, de todo laço, de toda armadilha, meu Senhor, preparada para as crianças, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, guarda a vida dessas crianças, guarda a vida de cada um, meu Senhor, em nome de Jesus. Diga assim, ó, diga aqui vocês, ó, Malu, diga aqui, ó, Senhor Jesus, vai me ensinar o que é errado e vai me mostrar o caminho certo, o caminho da salvação. Em nome de Jesus, nós te glorificamos. Amém. Amém. Glorificar é exaltar Jesus. É dizer que ele é legal. Viu? Amém. Podem sentar, conduz aqui, arrumei eles aqui, minha irmã. Amém. Deus te abençoe. Deus é quem sabe, meus irmãos. Né? Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser instrumentos do Senhor. E ministério de criança é assim, a gente semeia e às vezes a gente não vê o crescimento. Mas Deus, ele é fiel. Vai dar o crescimento na hora oportuna. Nós estamos encerrando essa noite o nosso congresso, né? 2 dias, agora eu já estou com saudade. Foi 2 dias de muita luta, né, irmã? Mas agora que está acabando, eu já estou com saudade, né? Eu agradeço a cada irmão novamente. Eu não vou citar nomes, né, para não esquecer ninguém. Dizer novamente que cada contribuição, cada ajuda física, os irmãos que fizeram esse semáforo lindo, tudo que o Senhor possa compensar a vida de cada um de vocês. Amém? E vamos continuar investindo em crianças para hoje. Nossas crianças têm que ser preparadas para hoje. Não é